O que você faria se o seu voto mais sagrado, feito à sua família, exigisse a morte de um inocente, mas o amor materno implorasse pela sua vida? Na poeira do sertão de Goiás, a história de Julieta começa na escuridão, onde um velho fugitivo esconde um segredo que pode custar a vida de seus 4 filhos. É uma trama de desespero, juramentos quebrados e redenção forçada, sob o peso de uma maldição. Descubra o terrível preço dessa escolha. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal, porque o final desta história vai chocar você. A brisa úmida da meia-noite trazia o cheiro forte e mineral do rio Goiaças, misturado à poeira fina e avermelhada que nunca assentava nas estradas da comarca de Mato Grosso de Goiás. Julieta tinha 27 anos e o peso de 4 vidas pequenas penduradas em seu desespero. Naquela noite de 1842, o ar era pesado não apenas pela umidade da planície, que descia como uma geada invisível sobre o Pantanal, mas pelo medo que lhe encolhia o estômago. Ela apertou o medalhão de prata sob o tecido desbotado de sua blusa. O objeto gelado era o símbolo do juramento que a ligava à família do seu falecido marido, a promessa de nunca, sob pena de expulsão e desgraça, abrigar um forasteiro ou foragido, especialmente um foragido marcado pelo braço do império, ou pior, pela própria doença. A passos rápidos, ela se afastou da fazenda do coronel Eusébio, onde trabalhava como agregada desde que ficou viúva, e seguiu o caminho tortuoso até a Ponte da Caveira. O nome da ponte vinha de uma lenda antiga, mas, para Julieta, ele era um presságio. A Ponte da Caveira era uma estrutura velha e de madeira, cujo madeirame rangia a cada brisa, esticada sobre o rio caudaloso que parecia engolir a névoa. O som da água gremindo, um barulho constante e cavernoso, era o único som a rivalizar com as batidas do seu próprio coração. Um farfalhar fraco sob a ponte, em meio aos pilares carcomidos, fez Julieta parar. O coração lhe saltou na garganta, mas ela tinha visto o cavalo fugitivo horas antes, mancando sob a luz fraca da lua, e a figura que escorregou para a lama e a escuridão era seu único ponto de refúgio. "Sou eu", ela sussurrou, a voz raspando, como se estivesse com medo de trair o som do próprio rio. Não houve resposta imediata. Julieta desceu a ribanceira escorregadia, pisando na lama fria. O cheiro de podridão e mofo do rio era intenso ali, mas havia uma nota estranha, adocicada e quase fúnebre, que ela não reconheceu. Finalmente, uma mão fina e ossuda agarrou-lhe a bainha da saia. O toque era surpreendentemente forte. "Me ajude!" A voz era um sussurro seco, mais velho que o próprio Pantanal. Ela acendeu a lamparina de azeite que havia escondido sob o casaco, protegendo a chama trêmula do vento. A luz amarelada revelou o rosto do homem, um velho que devia ter mais de 70 anos, com barba de algodão e olhos que pareciam pedir o fim. Ele estava sujo, vestido em trapos que mal cobriam as feridas abertas em seus braços. Essas feridas, estranhas e pálidas, eram a primeira da noite. O terror frio não era a polícia, mas a visão daquela carne doente. Ele era Antero, um nome que Julieta só conhecia através dos boatos murmurados na senzala, um fugitivo da capital que procurava esconderijo nas regiões inóspitas da capitania. Mas os boatos traziam um detalhe que fazia o medalhão de prata pesar como chumbo. Antero era procurado por deserção, mas levava consigo a febre miasmática, uma doença contagiosa que se alastrava pelas vilas. "Você não pode ficar aqui", ela disse, tentando manter a firmeza, mas a sua respiração falhou ao notar o lenço que ele segurava. Ele tossiu, um som seco e profundo que parecia arrancar algo de dentro de si, e então levou o lenço ao nariz. Um leve, mas insistente, cheiro de alecrim se espalhou no ar denso. O velho tentava esconder a enfermidade com a única coisa que lhe restava, uma erva inútil contra a morte.
Não tenho outro lugar. Se me encontrarem, me enforcam. E se eu voltar para a vila, eu acabo com todos. Antero apertou os olhos em um lampejo de lucidez desesperada. Eu não desejo isso, minha filha. A moralidade de Julieta foi rasgada ao meio. Sua promessa à família, proteger os seus de qualquer mancha social ou maldição, era agora confrontada pelo imperativo da fé, não deixar um homem morrer sozinho. O peso de sua escolha era visível na umidade que lhe colava os cabelos à testa. Eu tenho 4 filhos, ela murmurou, apontando a lamparina para a palha onde ele estava deitado. Eu vi, puros, bonitos, ele respondeu, a voz cheia de uma dor antiga. Julieta moveu-se. Ela não tinha como levá-lo para a fazenda. O capataz, um homem chamado Silveira, tinha olhos e ouvidos em todo lugar, e o sino da casa grande, que anunciava o toque de recolher ou a chegada de estranhos, era a lei para todos. Havia um pequeno barraco abandonado, uma antiga estrutura de pau a pique, usada para armazenar ferramentas, a uma distância de aproximadamente 50 passos do pilar principal do lado sul da ponte. Estava quase submerso na vegetação densa do Pantanal, mas era seco. Você consegue andar? Antero tentou levantar, mas gemeu. Seu corpo o traía. Julieta percebeu que precisaria movê-lo antes do nascer do sol, quando os pescadores e os agregados começavam a se mover pelas margens. Essa era a cena dinâmica, o movimento rápido e furtivo sob a capa da noite. Ela guardou a lamparina e usou a pouca força que tinha. Agarrando-o sob o braço, sentiu a febre dele, um calor seco e alarmante que contrastava com a frieza do ar da madrugada. O cheiro de mofo da vegetação aquática se misturou ao cheiro de alecrim, criando uma mistura que a faria lembrar para sempre daquela noite. Ela o arrastou, passo a passo, através da grama alta e úmida. Ele era leve, quase esquelético, mas o medo de ser descoberta multiplicava seu peso. A cada 10 passos, ela parava, oprimida pelo cansaço e pela ansiedade, escutando o sino imaginário da fazenda. Ela podia jurar ter ouvido o ranger distante do portão principal. Silêncio, ela sibilou. Chegaram ao barraco. A estrutura era primitiva, com paredes de barro e gravetos, mas o teto de palha ainda resistia à maioria das chuvas. Julieta o deitou no chão, sobre um monte de sacos velhos que encontrou ali. O suor frio escorria pelo seu rosto, pingando na terra batida do chão. Eu volto antes do sol. Ela o ofegou, ajustando o medalhão de volta sob o pescoço, como se o aço frio pudesse absorver o calor da traição. Eu vou trazer água e alguma coisa para limpar essas feridas. Antero a olhou com uma gratidão que a atingiu mais fundo do que qualquer ameaça. Você é um milagre, minha filha, um milagre. Naquele momento, Julieta quebrou seu juramento à família. Mas, ao fazê-lo, ela fez um novo juramento, silencioso e perigoso, a si mesma. Manter aquele segredo enterrado sob a névoa do rio Goiaças, protegendo Antero e, por extensão, protegendo seus filhos da doença. O pensamento era uma contradição insana. Ela subiu a ribanceira. O medalhão de prata balançava no ritmo acelerado de seus passos, um pêndulo da condenação. Ao chegar em sua casa, um pequeno barraco simples perto do curral, ela acendeu a lamparina mais uma vez a fim de checar seus filhos. Tiago, o mais velho, dormia com o rosto virado para a parede. A luz fraca revelou o rosto sereno e puro de Maria. Mas quando Julieta voltou a apagar a luz, ela tropeçou em uma bacia. Uma pequena poça de água suja se espalhou no chão de terra batida. Ela não lembrava de ter deixado a bacia ali. Um arrepio correu-lhe a espinha. O final. A bacia de água suja, que não era sua, era um sinal sutil de que alguém mais havia estado ali, ou que ela o havia sido observada. Não era apenas a doença que ela escondia, era a possibilidade de um espião. Ela não podia contar a ninguém sobre a bacia. Isso revelaria seu nervosismo.
Ela apenas varreu a água para o lado, sentindo a textura seca da poeira sob seus pés, mas a mancha de umidade permaneceria ali até o amanhecer. O segredo havia começado a escorrer para dentro de sua casa. Julieta se deitou, mas o cheiro de alecrim e de podridão parecia estar gravado em suas narinas. Ela sabia que amanhã traria mais do que apenas o sol. Traria o escrutínio dos vizinhos e o peso da sua escolha. A primeira luz do dia pintou o céu de tons de ouro e cinza, e Julieta sentiu o peso da traição antes mesmo de ouvir o primeiro ruído da fazenda. Ela não tinha dormido, havia apenas esperado. O que a esperava na luz era muito mais assustador do que o que ela havia escondido na escuridão. O sino do trabalho já deveria ter tocado, mas havia um silêncio estranho, pesado, quebrado apenas pelo canto triste de um pássaro. Julieta levantou-se antes que a culpa lhe permitisse respirar. O silêncio matinal não era de paz, mas de espera tensa. O sol ainda não havia rompido por completo, mas a claridade acinzentada já revelava a mancha úmida no chão de terra batida, onde a bacia de água suja havia caído. Era um sinal minúsculo, mas para Julieta era a prova palpável de que o segredo que ela havia selado na escuridão já tinha começado a se infiltrar em sua casa. Ela usou um pedaço de chita desbotada, um tecido que outrora fora a saia de sua filha Maria, para secar apressadamente a umidade, sentindo a frieza do barro sob seus joelhos. O medalhão de prata em seu pescoço parecia esquentar, quase a queimar. Ele era a representação física da promessa que fizera ao seu falecido marido, um juramento de lealdade e proteção aos ideais da família Souza, pureza, trabalho duro e isolamento dos males do mundo exterior, especialmente de forasteiros sem nome ou doentes. A família Souza, embora não fosse da estirpe do coronel Eusébio, era rica o suficiente para exigir obediência de seus agregados. Quebrar esse juramento significava que seus filhos seriam expulsos da fazenda e deixados na miséria do sertão. O primeiro desafio veio com o calor da manhã, trazendo consigo a observação dos vizinhos. Dona Elvira, uma mulher magra e de olhos afiados, que morava no barraco ao lado, já estava à porta, varrendo a poeira que se acumulava em sua soleira, mas com o olhar fixo em Julieta. "A noite foi longa, viúva", disse Elvira, a voz rouca, sem saudação, apenas escrutínio. "Vi sua lamparina acesa bem tarde. Algum dos meninos teve febre?" Julieta sentiu o pânico lhe subir pela garganta, dando-lhe um gosto metálico e amargo. Ela lembrou-se do calor seco de Antero. "Não, dona Elvira, foi Tiago. Ele perdeu o cavalo de pau que o pai dele entalhou. Tivemos que procurá-lo." Uma mentira simples, mas que forçava Julieta a quebrar um novo tabu, envolver seus filhos no seu segredo. Elvira apenas sorriu, um sorriso sem humor que não chegava aos olhos. "Cavalos de pau não fogem, viúva. Mas reza o ditado por aqui que os segredos da noite sempre deixam rastros na manhã." O de Elvira a atingiu como um chicote. Julieta percebeu que a bacia não era o único rastro. Ela não respondeu, apenas abaixou a cabeça e murmurou um "que Deus nos guie" genérico antes de se apressar em seus afazeres. Ela separou, com a maior naturalidade que conseguiu simular, uma porção da magra ração de fubá e feijão cozido que guardava para o almoço. Escondeu o pequeno embrulho de pano, outro pedaço da chita desbotada, sob uma pilha de lenha destinada ao fogão. O cheiro de gordura rançosa das sobras era o único aroma que podia disfarçar o persistente cheiro de alecrim que agora parecia impregnar a própria madeira do barraco. Julieta precisava se mover rápido e desapercebida. Seu maior obstáculo era o capataz, Silveira. Silveira, um homem de estatura imponente e de poucas palavras, era a mão direita do coronel Eusébio e a encarnação da lei na fazenda. Seu costume era patrulhar a área da ponte e os limites da propriedade por volta das 10 horas da manhã. Agora era pouco mais de 9 horas.
Ela esperou o momento em que Silveira e os outros trabalhadores estivessem concentrados na horta. O sino da casa grande badalou 10 vezes, anunciando o começo da pausa para o café. Esse era o momento de Julieta. Ela pegou o embrulho de comida e seguiu para o rio. O caminho era mais longo e cheio de mata, longe da vista dos barracos. O solo, agora aquecido pelo sol da manhã, exalava o calor seco da poeira. A cena dinâmica ocorreu quando ela estava a apenas 50 passos da ponte. Ela ouviu o som inconfundível do trotar de um cavalo. Não era Silveira, cujos passos eram pesados e ritmados, mas sim um ritmo mais leve e apressado. Julieta se jogou no chão, entre 2 arbustos espinhosos, deixando a poeira vermelha cobrir seu rosto e suas mãos. Ela rezou, um breve e desesperado rezar, pedindo a Deus que a tornasse invisível. Um jovem vaqueiro, que ela reconheceu como sendo Zeca, passou galopando, assobiando uma melodia alegre. Ele estava apressado, provavelmente indo para a vila. Ele não a viu, mas o som do seu cavalo parecia ecoar na cabeça de Julieta, e a vibração do chão fez seu coração bater descompassadamente. Se Zeca a tivesse visto, ela teria sido forçada a inventar uma desculpa inacreditável. O perigo não estava mais só na noite, mas na rotina diária. Quando o som do cavalo desapareceu, ela rastejou para fora dos arbustos, sentindo a picada das folhas secas em sua pele. Chegou ao barraco de pau a pique. A luz fraca que entrava pelas frestas revelou Antero. Ele estava tossindo novamente, mas de forma mais violenta do que na noite anterior. O lenço de alecrim estava agora jogado no canto. Ele havia perdido a batalha contra a fragrância. O cheiro do barraco era agora inconfundível. O cheiro de mofo da madeira e da palha não podia mais mascarar o odor acre e doce da febre. Julieta ajoelhou-se ao seu lado. Eu trouxe comida, você precisa comer. Antero balançou a cabeça, recusando. Obrigado, criança, mas meu estômago, ele me trai. O alecrim já não serve. Ela lhe deu um pouco de água. Enquanto ele bebia, Julieta usou o pedaço de chita desbotada para limpar as feridas pálidas em seu braço. As feridas pareciam ter progredido, apresentando um líquido viscoso e amarelado. Ao tocar a pele do velho, a febre o traiu. O calor era tão intenso que parecia queimar a chita desbotada. Você precisa de um médico, ela sussurrou, aterrorizada. Não há médico para a minha doença, Julieta. Ele respondeu com os olhos fixos nela. É a doença dos deuses, trazida pelos pecados dos homens. É contagiosa. Eu a peguei na estrada. Não há milagre que me salve. Julieta sentiu uma onda de náusea. O contato físico, o pedaço de chita desbotada que agora estava impregnado do mal dele. O pânico de que Tiago, Maria ou qualquer um de seus outros 2 filhos pudesse ter entrado em contato com ela ou com a roupa contaminada a fez cambalear. Você não devia ter vindo aqui, Antero lamentou, sentindo a aflição dela. Se o capataz Silveira descobrir, ele não vai te prender. Ele vai te entregar à família Souza e eles vão te marcar com a desonra. E os seus filhos, eles vão sofrer a vingança deles. Ele, então, estendeu a mão trêmula e lhe deu um objeto, um pequeno botão de madrepérola, polido pelo tempo. Meu nome de verdade não é Antero. Ele revelou em mais um que abalou a pouca certeza de Julieta. É Cícero, Cícero da Mata. Eu tinha um neto que tinha a idade do seu Tiago. Ele me deu isso. Se um dia você precisar de justiça ou de um nome para provar que você não é uma traidora, use isso. Diga que Cícero da Mata lhe enviou. O botão de madrepérola, o novo plant, era frio e liso em sua palma, um contraste bizarro com o calor da febre do velho. Era um símbolo de uma identidade mais complexa, uma nova promessa de resgate ou de destruição. Julieta precisava sair imediatamente, antes que seu próprio cheiro de mofo e alecrim a traísse. Ela pegou o pano sujo, decidida a queimá-lo imediatamente, e correu para fora. Ao chegar em casa,
O almoço se aproximava e as crianças estavam acordadas. Maria, a mais velha, estava sentada à mesa, brincando com a boneca de pano que Julieta havia feito para ela. Era a boneca de chita desbotada. Mamãe, disse Maria com a voz doce. Dona Elvira disse que você estava chorando perto da ponte. Ela disse que você estava rezando para o papai te perdoar. Julieta sentiu o sangue gelar. Dona Elvira estava espalhando rumores, usando a dor da viúva como arma social. As nascerras dos vizinhos, os olhares de pena e condenação, eram a primeira camada da punição. Ela abraçou Maria, o cheiro de alecrim misturado ao cheiro inocente do cabelo da filha, e sentiu o botão de madrepérola em seu bolso. Naquele final de tarde, enquanto a poeira subia sob a luz laranja do sol, Silveira, o capataz, parou à porta do barraco de Julieta. Ele não estava sorrindo. Ele a encarou com os braços cruzados e o peso de sua presença fazia o ar parecer mais denso. A família Souza me mandou aqui, viúva, ele disse, a voz monótona e fria. Eles notaram que a senhora tem estado distraída e desleixada com suas obrigações na horta. Eles me disseram que a senhora estava perto da ponte, onde nenhum agregado deveria estar, a menos que esteja a serviço do coronel. E há rumores, viúva. Rumores de que a senhora tem faltado com o juramento de honra da família. Eu não quero acreditar nisso. O desespero de Julieta atingiu o ápice. Ele não estava perguntando sobre Antero, mas a ameaça era clara. O segredo estava se tornando um fardo público, e a punição estava a apenas uma palavra de distância. Ela sabia que precisava encontrar uma forma de desviar o olhar do capataz do barraco e da ponte. Ela precisava de um sacrifício social. Senhor Silveira, ela respondeu, a voz surpreendentemente firme, apesar do tremor interno. Eu juro pela alma do meu marido que não quebrei juramento algum. Mas eu estive pensando. Eu vi um de meus filhos tossindo esta manhã. Eu temo que o ar da fazenda esteja contaminado. Eu temo que meus filhos tenham a febre. Ela não mencionou a doença de Antero, mas a febre miasmática era o maior medo da época. A revelação foi um choque. O capataz recuou um passo, a expressão dura substituída por um medo súbito. O medo era um poderoso naqueles tempos. O medo da febre era mais forte do que a lei. Mantenha seus filhos em quarentena, ele ordenou com urgência. Se a febre for real, não espalhe o mal. Eu reportarei ao coronel. Mas se for um truque, viúva, a vingança da família Souza será pior do que a febre. Julieta viu a oportunidade e a agarrou. Ela havia trocado a traição de Antero pela acusação de que seus próprios filhos estavam doentes, criando uma barreira invisível, mas poderosa, ao redor do seu barraco. Ela sentia a injustiça dessa escolha, mas sabia que era a única maneira de proteger Antero. Enquanto Silveira se afastava apressadamente, Julieta sentiu o peso do isolamento. Ela havia se separado do mundo para salvar um homem, mas agora teria que convencer seus próprios filhos a aceitar a quarentena. Pior, o capataz tinha sido alertado, e a quarentena seria o pretexto para os vizinhos a evitarem, mas também para observarem ainda mais de perto, esperando pelo primeiro sinal de que a febre era real. O perigo agora estava dentro de suas próprias paredes, crescendo com o medo de seus filhos. A segunda parte desenvolveu o plant do medalhão de prata, como símbolo da culpa, e introduziu o novo, o botão de madrepérola, Cícero da Mata. O cheiro de alecrim deu lugar ao odor da febre. A quarentena autoimposta é o novo conflito que isola Julieta e a coloca sob escrutínio público, escalando a ameaça social. Agora preciso da sua confirmação para gerar a parte 3. O terceiro dia de quarentena transformou o barraco de pau a pique de Julieta em uma prisão de barro e ansiedade. O sol causticante do Planalto Central, implacável e seco, fazia a poeira fina vibrar no ar. Embora o capataz Silveira tivesse proibido a entrada, os vizinhos não precisavam de proximidade para exercer sua crueldade.
O isolamento, imposto por Julieta para proteger seu segredo, era a fornalha da qual se alimentavam as nascerras. Tiago, o filho mais velho, de 9 anos, tentava se distrair desenhando figuras abstratas na terra batida do chão. Maria, de 7, estava apática, sentindo a mudança abrupta na rotina e no humor da mãe. Os 2 mais novos, gêmeos, choravam pela falta de ar fresco e pela liberdade negada. Julieta sentia o cheiro forte do medo infantil misturado ao persistente e estranho cheiro de alecrim que ela havia trazido de volta da Ponte da Caveira. Ela havia tentado lavar suas roupas, mas a fragrância teimava em grudar nos tecidos, como uma marca de culpa. Ela precisava agir. Antero precisava de suprimentos mais urgentes do que fubá. Precisava de medicamentos rudimentares, de um xarope para acalmar a tosse. O plano era se esgueirar até o armazém do coronel Eusébio, onde as poucas provisões médicas eram guardadas sob 7 chaves. "Mamãe, por que não podemos sair?" perguntou Maria, a boneca de chita desbotada apertada contra o peito. Julieta afagou o cabelo da filha, sentindo a pele seca e quente, mas não de febre. "É uma promessa, meu amor, uma promessa que fiz ao seu pai. Temos que ser fortes. Quem está doente precisa de paz." O medalhão de prata brilhava fracamente sob o decote de Julieta, lembrando-a da promessa que ela realmente estava quebrando. Era um ciclo vicioso de juramentos e mentiras. Naquela tarde, o ar ficou pesado, não de chuva, mas de ruído. Dona Elvira e um grupo de mulheres se reuniram na cerca, longe o suficiente para não serem contaminadas, mas perto o suficiente para que seus comentários fossem ouvidos. "Olhem só", disse uma delas com a voz esganiçada. "A viúva do Souza acha que pode nos enganar com a desculpa da doença. É a doença da desonra, isso sim. Viver à custa do coronel e ainda quebrar a promessa da família. Se fosse febre de verdade", respondeu Elvira, "o capataz já teria queimado o barraco e mandado as crianças para o lazareto. Ela está escondendo algo. Não cheira bem, não." As palavras eram navalhas, cortando a reputação de Julieta. O das nasceias dos vizinhos era a pressão social se transformando em ameaça aberta. Julieta viu Tiago encolher-se. Ele estava entendendo que a febre era, na verdade, uma mancha em seu nome. A injustiça da situação fez o sangue dela ferver. Ela esperou a noite. A escuridão trazia o único alívio. Ela usava o frio e a névoa úmida do rio como sua aliada. Ela se vestiu com o casaco mais escuro que tinha e se escondeu um pequeno pote de cerâmica. O botão de madrepérola de Cícero da Mata estava embrulhado e seguro em sua carteira, o único tesouro que tinha além de seus filhos. O armazém ficava atrás da casa grande, uma estrutura de pedra que contrastava com os barracos de pau a pique. Não havia sentinelas, mas o galo barulhento do coronel Eusébio era uma espécie de alarme natural. A escuridão era completa, mas o perfume doce e enjoativo de cana-de-açúcar fermentada que vinha da destilaria próxima dominava o olfato, confundindo seus sentidos. Julieta rastejou pela grama, sentindo a umidade fria da relva sob as palmas das mãos. Quando chegou à porta dos fundos do armazém, ela percebeu que o trinco era velho e enferrujado. Não estava trancado de fato, apenas fechado. Ela o abriu com um guincho que parecia alto o suficiente para acordar todo o Pantanal. Ela escorregou para dentro, o corpo úmido do sereno. O ar ali era sufocante, cheio de cheiro de mofo de sacas velhas e o odor picante de pimenta do reino. A única luz vinha de uma pequena fresta na parede, que mal iluminava as prateleiras. Julieta moveu-se com a precisão de quem estava roubando a própria vida. Ela buscou o canto onde as ervas medicinais eram armazenadas. Enquanto procurava um frasco de óleo de rícino e um unguento de cânfora, seus dedos tocaram algo macio. Era a manta de lã do capataz Silveira. Ele muitas vezes dormia ali para proteger o estoque. O gelou seu sangue. A manta estava quente.
Silveira havia acabado de sair. Julieta não perdeu tempo com o pânico. Ela pegou o ricino, a cânfora e um pedaço de tecido limpo, linho. No caminho para a porta, ela tropeçou em uma garrafa de cachaça barata. O som do vidro rolando no chão de terra foi ensurdecedor. Ela congelou, o corpo seco em tensão, esperando o grito de Silveira. Mas o que veio não foi um grito, mas um miado agudo. Um gato assustado havia sido a única testemunha. Aliviada, mas trêmula, ela rastejou para fora, fechando o trinco e seguindo para a ponte da caveira. A poeira que cobria sua roupa parecia um disfarce contra a luz da lua. Ela chegou ao barraco. Cícero da Mata, Antero, estava quase delirando, a febre o consumindo. Eu trouxe a cura, Cícero. Ela sussurrou, acendendo a lamparina. Não há cura, Julieta, só o fim. Ele tossiu, a tosse profunda e raspante. Julieta limpou as feridas dele com o óleo de rícino. A doença havia se espalhado para o seu pescoço. Ela aplicou o unguento de cânfora e, em um momento de ternura, cobriu o ombro seco dele com o linho roubado. Me perdoe por ter te envolvido nisso, ela disse. Eu estou te salvando, mas estou condenando a mim e aos meus filhos. Cícero a olhou com lucidez fugaz. Nenhum ato de redenção é limpo, Julieta. O milagre de sua bondade tem um preço. Ele, então, lhe deu uma instrução. Vá para a fazenda São Patrício. Fica a 30 léguas daqui. Procure a viúva dele. Diga que Cícero da Mata a envia e que você está com o botão. Ele fez uma pausa, o suor na testa brilhando. É a única forma de obter justiça para você e seus filhos. São Patrício. O nome da fazenda era o nome de um ex-sócio de seu falecido marido. A conexão entre Cícero e seu marido era mais profunda e perigosa do que Julieta podia imaginar. Ela não podia arriscar seus filhos na estrada com a febre miasmática. Ela estava sendo puxada para uma teia de vingança e segredos antigos que envolviam a família Souza. Julieta voltou para casa, o pote de rícino e o cheiro forte de cânfora sendo sua única companhia. A quarentena a isolava, mas era também o que a protegia. Ao entrar no barraco, ela viu Maria. A menina não estava dormindo, ela estava sentada, brincando com o medalhão de prata de Julieta, que a mãe havia esquecido de colocar de volta ao sair. A menina havia tirado o colar e estava com o botão de madrepérola na mão, que Julieta havia deixado no chão sem querer. — Mamãe, o que é isso? — perguntou Maria, inocente. O toque infantil no botão de madrepérola era a contaminação máxima. Julieta sentiu que o desespero havia finalmente se concretizado. Ela havia protegido Antero da vingança do capataz Silveira, mas havia falhado em proteger seus próprios filhos da doença e do segredo. O botão de madrepérola estava nas mãos de sua filha, e o medo agora tinha a forma de uma criança. A terceira parte intensificou o isolamento social, nas serras, e aprofundou o perigo físico, o roubo no armazém e o alerta do capataz. O botão de madrepérola e o medalhão de prata trocaram de mãos, com Maria tocando o objeto, o que representa a maior ameaça de contaminação até agora. O novo é a conexão entre Cícero da Mata e o ex-sócio do marido de Julieta, indicando uma trama de vingança mais ampla. Agora preciso da sua confirmação para gerar a parte 4. Julieta tirou o botão de madrepérola da mão de Maria com uma suavidade aterrorizada, sentindo o pequeno objeto frio e perigoso. O ar dentro do barraco estava pesado, cheio do cheiro doce de cânfora e daquele persistente cheiro de alecrim, misturado ao cheiro de mofo da parede. O desespero de Julieta não vinha mais do medo da descoberta, mas da certeza da contaminação. Se Antero estava certo sobre a febre ser contagiosa, o toque de Maria no botão era uma sentença de morte.
Onde você achou isso, meu amor? Perguntou Julieta, forçando a voz a soar calma. Maria esfregou os olhos. Estava perto do seu medalhão de prata, mamãe. É mais bonito que a minha boneca. Posso dar para a boneca de chita desbotada? Julieta engoliu o nó na garganta. Ela havia trocado a segurança de seus filhos por um juramento silencioso a um estranho moribundo. Ela colocou o medalhão de prata de volta no pescoço de Maria, um ato de penitência invertida. O símbolo de seu juramento quebrado agora servia como um talismã de proteção para a filha. Ela guardou o botão de Cícero da Mata em seu próprio bolso, sentindo o peso da nova promessa que havia feito ao velho. No dia seguinte, a quarentena atingiu seu ponto de saturação. As nascerras dos vizinhos se transformaram em ação direta. Tiago e Maria, incapazes de brincar lá fora, passaram o dia perto da única janela do barraco, observando o movimento da fazenda. Eles viram Dona Elvira e outras mulheres passando, com os rostos cobertos por lenços. O isolamento havia se tornado físico e não apenas social. Elas estão com medo, disse Tiago, com a voz embargada. Por nossa causa. Não é por nossa causa, respondeu Julieta, enquanto esfregava a madeira seco do fogão com areia para tirar o cheiro de comida. É por medo do desconhecido, não se preocupe. Mas ela sentia o peso do olhar dos vizinhos. O capataz Silveira havia reforçado a patrulha. O coronel Eusébio, através de Silveira, enviou uma ordem. A quarentena duraria mais 7 dias. Se, após o período, a febre não se manifestasse de forma clara nas crianças, Julieta seria submetida a um julgamento pela família Souza por desonra e falso alarme. Isso era o do tempo. Julieta tinha apenas 1 semana para resolver o problema de Antero e limpar seu nome, ou enfrentar a vingança da família do marido. Julieta precisava de dinheiro para fugir ou para comprar mais ajuda, mas não tinha nada além de umas poucas moedas guardadas. Ela sabia que precisava visitar Cícero da Mata, Antero, novamente para obter mais informações sobre a fazenda São Patrício. Se Cícero pudesse lhe dar algo que provasse a injustiça cometida contra ele, ela poderia negociar com o coronel Eusébio. Ela esperou a madrugada, quando a névoa úmida do rio envolvia a ponte, e o capataz Silveira estaria na casa grande. Ela seguiu o caminho, o cheiro de cânfora ainda forte em suas narinas. O som do rio Goiaças, gremindo sob a ponte da Caveira, parecia a voz da sua própria consciência. Ao chegar ao barraco de pau a pique, ela encontrou Cícero pior. A lamparina que Julieta acendeu mal iluminava o interior. Cícero estava tossindo sangue e suando profusamente, um calor úmido e febril que parecia queimar o ar ao redor. O cheiro de mofo e a podridão estavam quase insuportáveis, mas o cheiro de alecrim ainda persistia, como um fantasma da esperança. Julieta, ele sussurrou, você não devia ter vindo. Eu preciso saber mais sobre a fazenda São Patrício e sobre meu marido, ela exigiu, o tom firme. Cícero revelou a história. Ele e o marido de Julieta, Tiago Souza, o mesmo nome de seu filho mais velho, eram sócios em um negócio de gado. O sócio, que morava na fazenda São Patrício, havia traído os dois, pegando o dinheiro e o gado, e fugindo para a capital. Cícero estava indo atrás dele para buscar justiça quando pegou a febre miasmática. O marido de Julieta havia sido forçado a fazer a promessa à sua família de não envolver ninguém nos negócios para não manchar o nome Souza, e isso o havia matado de vergonha. O da conexão. A febre de Antero, Cícero da Mata, não era apenas uma doença, mas o resultado físico de uma vingança e traição financeira. Ele me deu isso, Cícero disse, estendendo a mão trêmula. Era um pequeno envelope de papel amassado, lacrado com cera. Julieta reconheceu o selo do marido. É a carta de crédito. Prova que a fazenda São Patrício nos deve uma fortuna. Se você entregar isso ao coronel Eusébio, ele não só limpará seu nome, como também fará justiça.
É o seu milagre, Julieta. Julieta guardou a carta. O papel estava quente e áspero em suas mãos. E o botão? Ela perguntou, mostrando o botão de madrepérola. É o meu brasão. Minha família é rica. Use-o se a carta não for suficiente. O nome Cícero da Mata vale mais do que qualquer papel em Goiás. Naquele instante, Cícero tossiu violentamente e desmaiou. A febre o havia vencido. Julieta sabia que não podia mais esconder Cícero. O cheiro, a tosse e o perigo de contaminação eram muito grandes. Ela teve que tomar a decisão mais difícil, sacrificar o homem para salvar seus filhos e sua honra. Ela faria o que era certo, usaria a carta para obter justiça e, em troca, entregaria o corpo de Cícero ao capataz Silveira, fingindo que o havia encontrado morto na floresta. Ela correu de volta para a fazenda com a carta, o botão de madrepérola e a culpa a consumindo. O medalhão de prata ainda estava no pescoço de Maria. Ao chegar em casa, Julieta parou na porta. Os gêmeos choravam. Tiago estava gritando: "Mamãe, Maria, a Maria!" Julieta correu para dentro e viu Maria deitada, pálida, com os olhos vidrados. Ela estava tossindo, mas não como Antero. Era uma tosse curta, dolorosa. A pele dela estava úmida de suor frio, contrastando com o calor febril de Antero. "Ela está com febre, mamãe", disse Tiago com desespero. Julieta tocou a testa de Maria. O calor era inegável. A contaminação havia se concretizado. O toque no botão de madrepérola ou o cheiro de alecrim nas roupas havia cumprido sua profecia. O PA, Maria havia desenvolvido a febre de Antero. A moralidade de Julieta havia sido superada pela biologia. Sua traição ao juramento familiar havia condenado sua própria filha, e ela tinha a prova de que era a febre que estava matando o velho. Julieta abraçou Maria, sentindo o calor do corpo febril da filha. Ela sabia que precisava fazer uma escolha final. Ela precisava ir ao coronel Eusébio e revelar a verdade sobre Antero e a febre de Maria. Mas se ela fizesse isso, o capataz Silveira a acusaria de quebrar o juramento. Ela estava presa entre a redenção e a condenação. Julieta se levantou, a carta do marido e o botão de madrepérola em suas mãos. Ela sabia que tinha que enfrentar o coronel Eusébio imediatamente. O tempo havia acabado. A quarta parte revelou a profunda conspiração que ligava Cícero da Mata, Antero, ao falecido marido de Julieta e à fazenda São Patrício, dando um payoff à traição financeira. A febre de Maria é a culminação física da dilema moral, o ponto sem volta. O final é a necessidade de Julieta de confrontar o coronel Eusébio antes que a febre se espalhe. Agora preciso da sua confirmação para gerar a parte 5. Julieta correu, sentindo o calor febril do corpo de Maria gravado em suas palmas. O sol já estava alto e a poeira da estrada ardia, sufocando-a. Ela não tinha tempo para sutilezas. O medalhão de prata em seu pescoço estava escondido sob a gola, mas o botão de madrepérola e a carta de crédito estavam firmemente apertados em seu punho, seu único arsenal. Ela tinha que trocar a verdade, a febre miasmática, pela justiça e a redenção para seus filhos. Ao sair do barraco, Dona Elvira e outras vizinhas a viram. "Lá vai ela, fugindo do castigo!" gritou Elvira. "O capataz deveria amarrá-la e jogá-la no rio. Vingança! Por quebrar o juramento do Souza." As nacerras dos vizinhos eram o coro da sua condenação, mas Julieta não parou. O medo da febre de Maria era mais forte do que a injustiça social. A casa grande do coronel Eusébio era uma estrutura de pedra imponente, a única no Pantanal, contrastando violentamente com os barracos de pau a pique dos agregados. O ar ali era limpo, o cheiro de lavanda e cera fresca substituindo o cheiro de mofo e alecrim.
O capataz Silveira estava na varanda, examinando uma cela. Ele a viu, e a dureza em seu olhar era fria como uma geada. Viúva, você está quebrando a quarentena. Isso lhe custará caro, ele disse, com a voz monótona e fria. Julieta parou a poucos metros de distância, respirando pesadamente. O senhor precisa me levar ao coronel, imediatamente. Eu lhe disse, 7 dias. O tempo da família Souza é sagrado, ele respondeu, voltando-se para o trabalho na cela. Ação dinâmica, a aposta de Julieta. Julieta sabia que ele não a deixaria passar por medo da febre. Ela precisava de um choque. Eu sei o que o senhor está escondendo, ela disparou com a voz embargada de raiva e desespero. Silveira parou. A tensão no ar era palpável, apenas o som distante do rio Goiaças quebrava o silêncio. E o que a viúva pensa que sabe? Ele perguntou sem se virar. Eu sei sobre o Cícero da Mata. Eu sei que ele está morrendo de febre miasmática sob a Ponte da Caveira. E eu sei que o meu marido e ele foram traídos pelo sócio da fazenda São Patrício. Silveira se virou lentamente. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos eram 2 pedaços de gelo. Você não sabe o que diz, viúva. Eu vou mandá-la de volta. Você está doente, contaminada. Eu sei que estou contaminada. Minha filha Maria também está com febre. Mas o coronel Eusébio vai querer ver isso. Ela retrucou, estendendo a carta de crédito, com o selo do falecido marido e o botão de madrepérola de Cícero. O senhor vai arriscar a fortuna do coronel por medo de uma doença que já está em todos nós? A menção à fortuna do coronel Eusébio o atingiu. Silveira hesitou. O medo da ruína econômica era mais forte do que o medo da doença. Ele pegou os objetos com luvas, como se fossem veneno. Espere aqui, ele ordenou, o tom agora de quem cumpre ordens. Julieta esperou na varanda. Ela sentia o cheiro forte de lavanda, mas seus próprios sentidos estavam entorpecidos pelo medo e pela febre de sua filha. Após 10 minutos que pareceram uma eternidade, o sino da casa grande tocou alto, não o toque suave do almoço, mas um toque urgente e metálico. Silveira reapareceu. O coronel a espera, não toque em nada, e não chegue perto dele. Ele instruiu, abrindo a pesada porta. O gabinete do coronel Eusébio era escuro e cheio de livros antigos, e um cheiro de mofo diferente, de papel velho e couro. O coronel, um homem grande e de barba branca, estava sentado atrás de uma mesa de madeira escura. A carta de crédito estava aberta sobre a mesa, e ele segurava o botão de madrepérola na palma da mão. Então, viúva Souza, você me traz uma carta de vingança e um botão de homem rico, disse o coronel, a voz baixa, mas potente. E me diz que meu agregada de confiança, Silveira, está escondendo a verdade sobre a sua família. Julieta sabia que tinha que falar a verdade completa. O meu marido e Cícero da Mata foram enganados pelo sócio. Cícero me deu essa prova. Ele está morrendo na Ponte da Caveira, e o senhor tem que agir. Se não for por justiça, que seja pelo milagre de salvar o nome de sua família. Minha filha está doente. A febre está aqui. O coronel a olhou. O do coronel. Sua expressão mudou de raiva para uma fria, pragmática reflexão. Ele não estava com medo da doença, mas da perda de sua reputação e de sua fortuna. Silveira, ele disse. Vá imediatamente com 2 homens e traga o velho Cícero. Não o toque. Traga-o para a enfermaria dos fundos. Mantenha distância. Silveira empalideceu. Ele havia sido exposto, mas a ganância do coronel era maior. Ele saiu apressadamente. O coronel Eusébio olhou para Julieta. A senhora salvou a honra de sua família e a minha fortuna, viúva. O nome Souza está limpo. O sócio na fazenda São Patrício será cassado. Você terá a sua parte. Mas a senhora quebrou o juramento de sua família ao abrigar o doente. Eu sei, Julieta sussurrou. Eu escolhi a vida. Eu escolhi a redenção. A redenção tem um preço, viúva. Não é milagre, é negócio.
Você não será expulsa. O juramento de seu marido está cumprido, mas a senhora e seus filhos ficarão em isolamento por mais 60 dias, até que a febre seja erradicada. Nenhuma nascerra será tolerada. A vingança será o silêncio. Julieta acenou com a cabeça. O isolamento era um preço que ela estava disposta a pagar. Ela havia salvado o nome de seu marido e a vida de seus filhos. O coronel Eusébio lhe deu uma sacola de veludo. Aqui está, dinheiro para o médico e para suas necessidades. Use o que precisar e me devolva o medalhão de prata. Julieta estava confusa. O medalhão de prata estava no pescoço de Maria. É o símbolo de um juramento que está agora obsoleto. Não o use mais, ele ordenou. Ela correu de volta, a sacola de veludo áspera e seca em sua mão. Ao chegar em casa, Maria estava um pouco melhor, mas ainda quente. Julieta a abraçou. Ela tirou o medalhão de prata do pescoço de Maria, sentindo o objeto frio e pesado. Era o payoff final do juramento. A quebra do juramento havia salvado a todos. Ela olhou para o medalhão de prata, sentindo que ele não era mais um símbolo de lealdade, mas de mentira. Ela o jogou no rio. Mas no instante em que o medalhão de prata atingiu a água, ela ouviu um barulho, um grito abafado e um espirro. Julieta havia jogado o medalhão, mas o som não veio da água. Veio do barraco de Dona Elvira. Ela olhou para a casa da vizinha e viu a lamparina de Elvira acesa, apesar de ser dia. E ouviu a tosse. A febre miasmática havia se espalhado para a casa de Dona Elvira. A vingança social havia se tornado biológica. A quinta parte trouxe a culminação do conflito, onde Julieta confrontou o capataz Silveira e o coronel Eusébio. Ela usou o botão de madrepérola e a carta de crédito para obter justiça e redenção, salvando a honra de sua família e a vida de Maria, mas ao custo de um isolamento de 60 dias. O medalhão de prata é devolvido, simbolizando o fim do antigo juramento, e é jogado no rio. O final mostra que a febre se espalhou para a casa da vizinha, Dona Elvira, expondo o preço da injustiça social e o fracasso da quarentena. Agora preciso da sua confirmação para gerar a parte 6, o final. Julieta não precisou olhar para a janela de Dona Elvira. O grito e a tosse profunda e rouca eram inconfundíveis. Era a febre miasmática, o mal que ela havia tentado desesperadamente manter sob a ponte da caveira. A vingança social das Nascerras havia se transformado em uma punição biológica. O medo que Elvira e os outros vizinhos tinham de Julieta agora se voltava contra eles. O capataz Silveira, agindo sob as ordens do coronel Eusébio, havia isolado a família de Julieta, mas não havia evitado que a doença se espalhasse, e a negligência do coronel em lidar com a situação antes de seu interesse financeiro foi o catalisador. Julieta levou Maria para o leito, aplicando compressas frias na testa da filha, sentindo a textura úmida do linho. Tiago e os gêmeos estavam assustados, mas aparentemente bem. O cheiro de alecrim que antes a atormentava, agora era substituído pelo aroma frio da cânfora, que parecia um escudo. Mais tarde naquele dia, Silveira voltou. Ele não estava mais arrogante, mas cansado, com a poeira da estrada cobrindo seus ombros. O velho, Cícero da Mata. Ele se foi, disse Silveira, a voz baixa. Ele nos deixou um testamento, viúva. Disse que o botão de madrepérola e a carta de crédito são o seu milagre. Silveira, pela primeira vez, demonstrou um traço de humanidade. Eu tentei te avisar, viúva. Tentei te proteger da vingança da família Souza, mas você escolheu o caminho do desespero e da mentira. Eu escolhi a redenção, corrigiu Julieta. Eu escolhi a vida de um homem contra um juramento vazio. E a vida de meus filhos contra a sua lei. O capataz não discutiu.
Ele apenas lhe entregou um pequeno saco com moedas, à parte de Julieta, na restituição de Cícero da Mata. O coronel Eusébio a manterá isolada por 60 dias. O resto da fazenda será isolado por mais 30 dias. Ninguém deve sair ou entrar. O isolamento de Julieta se tornou o isolamento de toda a comunidade. O payoff final do isolamento. Julieta, a viúva condenada e alvo das nascerras, tornou-se a única pessoa com medicamentos e conhecimento sobre a doença. Ela havia roubado suprimentos do armazém do coronel, mas agora os usava em seus filhos e, silenciosamente, para tratar outros. Durante as semanas seguintes, Julieta viveu na solidão imposta pelo coronel e pela doença. Ela ouvia, através das paredes de pau a pique, os gemidos e a tosse da vizinhança. O cheiro de mofo da chuva e da terra se misturava ao cheiro de doença e fumaça de incenso. Maria se recuperou lentamente. O botão de madrepérola de Cícero, que Julieta lavou e usou como um amuleto, permaneceu em seu bolso. No 50º dia de isolamento, quando o sol estava menos causticante e a geada da manhã trazia um frio cortante, Julieta viu Dona Elvira na porta do seu barraco. Elvira estava magra, pálida e havia perdido o sorriso cruel. Viúva! A voz de Elvira era um sussurro fraco. Minha filha está tossindo. O capataz disse que só você tem o remédio de rícino e o unguento. Julieta a olhou. O momento da vingança era dela. Mas a redenção havia mudado seu coração. Entre, disse Julieta, sem injustiça ou rancor, mas não chegue perto de meus filhos. Sente-se na porta. Eu vou te ajudar. Julieta usou o óleo de ricino e a cânfora roubados para tratar a filha de Dona Elvira. Ela percebeu que a verdadeira justiça não era o dinheiro ou a vingança, mas a partilha da bondade no desespero. No dia 61, o coronel Eusébio revogou a quarentena. Julieta e seus filhos estavam livres, com o nome limpo e com a pequena fortuna de Cícero da Mata. A fazenda estava em silêncio. Alguns vizinhos haviam morrido, mas a maioria havia sobrevivido, graças em parte à discrição e à bondade de Julieta. Julieta pegou a boneca de chita desbotada de Maria, que agora parecia um símbolo de resiliência. Ela olhou para a ponte da caveira, onde o som do rio era agora de tranquilidade e não de ameaça. Ela havia traído seu juramento, mas encontrado a redenção. O que nos leva à moral desta história. A verdadeira lealdade não é dada aos juramentos feitos na prosperidade, mas àqueles cumpridos no desespero. Julieta quebrou a promessa da família para salvar um estranho, e essa redenção forçada salvou a todos. A injustiça da sociedade não pode derrotar a justiça do coração. Como você acha que Julieta se sente ao saber que suas nascerras de vizinhos agora a consideram uma salvadora? E o que você faria com o botão de madrepérola? Você o venderia para a Fazenda São Patrício para garantir o futuro de seus filhos? Ou o guardaria como um símbolo de Cícero da Mata? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever para o próximo vídeo, onde exploraremos a história da Fazenda São Patrício e a vingança da família Souza.